Olá, queridos, prazer estarmos juntos novamente para mais um assunto empolgante que nos remete às Sagradas Escrituras. E mais uma vez vamos estar abordando assuntos concernentes ao conteúdo escatológico. E hoje o texto nos remete a uma indagação. Nós seremos ou não guardados na hora da provação? Seremos ou não guardados na hora da provação que virá sobre toda a terra, assim como diz as Sagradas Escrituras. Bem, durante anos e anos fomos doutrinados a acreditar que nós não passaremos pela grande tribulação. Bom, foi assim que eu aprendi e garanto que foi assim que você aprendeu e muita gente também aprendeu. Sempre aprendemos que seremos poupados de tudo o que acontecerá com os moradores da terra no período que compreende a grande tribulação. Sempre nos foi ensinado que a igreja será tirada ou arrebatada, estando com Jesus no céu durante os 7 anos da grande tribulação. De acordo com o conceito teológico, quem vai passar a grande tribulação aqui na terra será Israel e todos que não forem arrebatados. É claro que assim como os pós-tribulacionistas, que buscam base nas Escrituras para fortalecer os seus argumentos, os irmãos pré-tribulacionistas também procuram afirmar sua teoria utilizando-se de interpretações teológicas para consolidar suas afirmações, tendo como carro-chefe Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Preste atenção. Porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Queridos, em momento nenhum se pronuncia em retirar, arrebatar, mas sim guardar. Eu dei uma pesquisada no grego, eu não sou nenhum expert no grego, mas os aplicativos nos dias de hoje nos facilitam para que nós possamos procurar o significado das palavras transliteradas, para que nós possamos nos informar um pouco mais. Aqui a palavra guardar, quando o texto diz guardarei, a palavra guardar no grego, transliterado, se pronuncia tério. A pronúncia no grego de guardar é tério, que significa atender cuidadosamente a, tomar conta de, guardar, manter alguém no estado no qual ele está. A palavra guardarei não tem qualquer significado no grego ou transliterada que aponte para um rapto secreto ou uma retirada de alguém ou alguma coisa. Mas aí você vai me dizer assim: mesmo assim, eu creio, eu sinto no meu coração que nós vamos ser levados antes da grande tribulação. Nós vamos ser levados a qualquer momento. Você vai dizer, você sente que aquilo que você aprendeu é o correto e que Deus não vai permitir que a igreja passe pela grande tribulação. É isso que você vai sentir, mesmo as Escrituras te apontando para fatos concernentes desse jeito. Nós vimos aqui que guardarei no grego não significa retirar ou arrebatar. Mas tudo bem, continuamos seguindo as Escrituras. Vejamos Daniel capítulo 12, versículo 1. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de tribulação, qual nunca houve, desde que existiu nação, até aquele tempo. Mas aquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Repare que há uma promessa de livramento para o povo de Daniel, ou seja, os judeus. O texto mostra que todos os judeus que tiverem os seus nomes escritos no livro se livrarão daquilo que virá sobre a terra. Nós podemos entender que Deus está se referindo aqui, através do seu anjo, referindo-se à ira que virá sobre toda a terra, e não fazendo referência a arrebatamento, sobre a ira que virá sobre toda a terra. Repare que ser guardado não é uma prerrogativa somente dos crentes não judeus.
mas também dos judeus convertidos que terão seus nomes escritos no livro, que nós podemos supor, podemos presumir que esse livro é o livro da vida. No livro de Daniel não há nenhuma referência de que esse livro é o livro da vida, mas pelo contexto nós podemos entender que esse livro é o livro da vida, porque as pessoas que estão inscritas nesse livro seriam livradas, seriam guardadas desta situação, ou seja, da ira que há de vir sobre a terra. Como pode então, pergunta, a grande tribulação ser reservada para os ímpios e para os judeus? Se haverão judeus se convertendo ainda ao Messias, a Yahushua HaMashiach ou Jesus Cristo, serão levados a crer certamente durante a grande tribulação. Como pode então essa ira que virá sobre a terra ser somente para os judeus? A igreja estará aqui. Os judeus também fazem parte desta igreja. Outro momento que mostra o livramento do Senhor, onde os personagens não foram retirados da situação, mas protegidos e guardados, é o caso de Noé e sua família, que apesar de serem guardados no interior da arca, protegidos das águas do dilúvio, permaneceram aqui, vivenciando todas as circunstâncias que envolviam a todo aquele momento de tristeza, de angústia, de morte, de sofrimento. Eles estavam ali presentes, eles não foram retirados daquela situação, mas foram resguardados durante aquela situação para que nada acontecesse com eles. Jesus faz menção disso lá em Mateus capítulo 24, versículos 38 ao 39. Veja: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Deus não arrebatou a família de Noé para que eles fossem poupados daquele sofrimento. Ele manda que Noé construa uma arca e assim os livra do dilúvio sem retirá-los ou arrebatá-los. Ele os guarda, ele toma conta deles, ele os guardou naquela situação. Apesar deles estarem envolvidos diretamente naquela situação, não houve nenhuma consequência do juízo de Deus aplicado sobre aquele mundo pré-diluviano. Apesar de Noé, seus filhos e suas noras e sua esposa estarem vivenciando tudo aquilo, fazerem parte daquele mundo, eles estavam guardados dentro da arca, foram guardados pela arca. Nenhum mal aconteceu com eles, mas eles não foram retirados, eles não foram arrebatados. Outro caso é a história do povo de Israel lá no Egito, quando Deus manda as 10 pragas sobre aquela terra. O povo de Israel permanece ali mesmo, notem, no próprio território dos egípcios. No entanto, foi poupado todo o povo de Israel de receber as 10 pragas que foram lançadas contra aquela terra. Deus, preste atenção, Deus não arrebatou ninguém para que fosse livrados. Todos permaneceram no Egito. Repetindo, Deus não arrebatou nenhum israelita. Todos permaneceram ali no Egito até o final, quando Deus os tirou dali com mão forte. Não houve arrebatamento, não houve nenhum tipo de translado do povo. O povo permaneceu no Egito durante o derramar de todas as 10 pragas. Foram guardados por Deus naquela situação. Nada aconteceu com eles. Por quê? A ira não era para o povo de Israel. A ira não era para o povo de Deus. A ira estava destinada para os egípcios, fazendo assim uma alusão do que será no futuro. Outro exemplo é quando Deus manda que os anjos retirem Ló e sua família da cidade de Sodoma. Ele não os arrebatou para outro lugar. Eles simplesmente saíram da cidade que seria destruída. Os anjos não desapareceram com eles. Os anjos não seguraram nas mãos da família de Ló e simplesmente os arrebatou, os transladou para outro lugar. Muito pelo contrário, eles saíram andando da cidade. Assim como no caso de Noé, quando o povo de Israel no Egito, Deus criou uma situação para livrá-los, mas sem que fossem retirados
da esfera material, onde presenciaram a todos os fatos sem que fossem tocados por eles. Você compreendeu? Foram guardados. Deus criou situações que resguardou o seu povo durante as situações em que estiveram correndo risco, em que os juízos de Deus foram trazidos sobre a terra. Deus criou situações para que seu povo fosse resguardado naquela situação. Nós temos que aprender, queridos, que nós vivemos num mundo, como Jesus falou, mas nós não pertencemos a esse mundo, mas nós estamos aqui numa sociedade, nós pertencemos a Jesus Cristo, a Yahushua HaMashiach. Deus não nos separa na hora da provação, Ele nos guarda na hora da provação, você entendeu? Ele não nos põe à parte, Ele não põe uma redoma em volta de nós, muito pelo contrário, Ele nos dá as condições para que nós escapemos daquela situação. Ele nos capacita para que possamos atravessar momentos de maior dificuldade. Ele não nos impede que enfrentemos a adversidade. Ele vai sim nos dar condições para que nós possamos construir, entre aspas, uma arca. Ou Ele vai mandar um anjo para nos retirar da cidade. Ele vai nos resguardar enquanto as pragas caem. Como diz no Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ele vai nos dar um jeito de nós escaparmos da situação, mas não vai nos tirar daquele momento. Até para que nós vivenciemos, para que nós venhamos a testemunhar sobre aquilo que está acontecendo. Mas jamais nos tratará de forma diferente dos nossos irmãos do passado, que honraram a Deus, muitas vezes pagando um alto preço, sendo provados com sacrifício, muitas vezes da própria vida, em muito caso. Veja o caso dos apóstolos de Cristo, que permaneceram fiéis ao custo da própria vida. Outro exemplo maravilhoso é o de Sadraque, Misaque e Abednego. Mesmo sabendo qual seria a sua sentença, eles não se ajoelharam. Eles não adoraram a estátua feita por Nabucodonosor. A história do livro de Daniel nos conta que Nabucodonosor levantou uma estátua gigantesca de ouro puro no campo de Dura. Sendo ele um homem arrogante e prepotente, ele fez aquela estátua para engrandecer a si próprio e exigiu que todos do reino se prostrassem e adorassem aquela estátua. E aqueles que não o fizessem seriam lançados na fornalha de fogo ardente, que estava acesa 7 vezes mais. Bom, você conhece a história. Foi então que Nabucodonosor deu ordens, através do pífaro, da gaita, da harpa, de toda sorte de instrumentos, e todo o povo, quando viu o instrumento, se ajoelhou. Somente os 3 jovens ficaram de pé. Vendo aquilo, Nabucodonosor deu uma segunda chance a eles e disse que eles deveriam se ajoelhar ao som dos instrumentos. Caso contrário, seriam mortos. Garanto para vocês que o coração de Sadraque, Misaque e Abednego tremeu diante de Nabucodonosor, pois eles o conheciam. Eles sabiam o que poderia ser feito com eles. Mas, lá no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 16 ao 18, nós temos a resposta de Sadraque, Misaque e Abednego ao rei Nabucodonosor. Os 3 jovens respondem assim. Responderam Sadraque, Misaque e Abednego e disseram ao rei: ó Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas, se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Queridos, todos nós sabemos do desfecho da história. Mas veja que mesmo assim, Deus não livrou os 3 rapazes daquela situação. Muito pelo contrário, Deus os guardou, só que dentro da fornalha. Deus não criou uma situação, Deus não arrebatou Sadraque, Misaque e Abednego antes deles entrarem na fornalha. Deus não transladou os 3 para o alto de um monte. Deus não enviou um anjo para que desembainhasse a espada e dissesse: não, nesses 3 jovens você não põe a mão. Não. Deus os guardou, só que dentro da fornalha, dentro da situação.
Queridos, eles não foram poupados de atravessar aquela situação, mas foram guardados de tal maneira que os soldados que os levaram para a fornalha foram mortos pelo calor que dela saía. E nenhum fio, preste atenção, nenhum fio do cabelo dos jovens judeus se queimou. Diz a palavra que eles não tinham nem cheiro de fumaça. Esse é o livramento que nos dá o nosso Deus. É esse o livramento que nos dá Yahweh Sabaoth, Yahweh dos exércitos, o nosso Deus. Temos também, queridos, o caso do grande amigo de Sadraque, Misaque e Abidnego, o jovem Daniel, que mesmo sendo chamado de homem muito amado, não foi poupado da cova dos leões. Deus poderia muito bem ter arrebatado Daniel, ter levado ele para Jerusalém, para outro lugar qualquer, para livrar o seu servo. Mas Daniel não foi levado, não foi transladado, não foi arrebatado por Deus. Muito pelo contrário, Daniel foi lançado na cova dos leões. Daniel foi levado naquele covil onde estavam aqueles animais ferozes. Mas preste atenção, não foi antes de entrar na cova dos leões. Foi dentro da cova dos leões que Deus guardou Daniel. Foi ali que Deus deu o livramento, não antes. Deus permitiu que ele estivesse vivenciando aquela situação. Deus não arrematou Daniel. Deus não criou uma situação para quebrar o galho de Daniel. Quebrar o galho de Daniel, né? Um servo muito amado, eu vou quebrar o galho dele, vou livrar dessa situação. Não, Deus não fez isso. Deus não pode fazer diferenciação entre A ou B, porque senão ele vai contra a sua própria palavra. Veja o que diz Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas e nem recebe peitas. Se Deus separou um povo em detrimento dos outros, ele está indo contra a sua própria palavra, ele está fazendo acepção, ele está fazendo diferenciação daquelas pessoas. Queridos, podemos ter plena certeza que ninguém, em sã consciência, ficaria feliz em ter que passar a grande tribulação, não é verdade? Somente um louco, só um louco ficaria feliz em ter que passar a grande tribulação, porque a palavra diz que vai ser uma tribulação tão grande, como nunca houve e nem jamais haverá. Ou seja, vai ser o pior momento na terra. Só um louco ia ficar feliz em passar a grande tribulação. Seria maravilhoso se Margaret MacDonald ou John Nelson Darby ou Cyrus Ingerson Scofield estivessem certos e nós fôssemos arrebatados, literalmente, antes da grande tribulação, sem ter que passar por tudo o que está por vir. Queridos, uma certeza nós temos que ter: assim como Deus guardou os seus servos do passado, Ele também nos guardará. Ele é o mesmo hoje, ontem e o será eternamente. O nosso Deus é imutável, o nosso Deus é perfeito, o nosso Deus não precisa melhorar nada, Ele é perfeito. Nós, queridos, não estaremos fazendo a leitura do Salmo 91 por causa do tempo, que não permite, mas ele é a prova definitiva do livramento que virá naqueles dias. Leia com calma na sua casa o Salmo 91 e veja as grandes promessas que ele possui para nós naqueles dias. É inevitável que passemos pela grande tribulação, porém estaremos guardados sob a proteção do próprio Deus, o Deus Todo-Poderoso, que nos dá escape, que nos dará escape, nos guardará e nos ajudará a nos manter fiéis até o fim, mesmo que isso venha custar a nossa própria vida. Queridos, Ele é fiel e justo para nos conduzir pelo deserto. Tudo o que acontecer conosco nesse deserto será com a permissão do Senhor, será com a permissão do nosso Deus. Muitos serão presos, julgados e condenados, muitos serão mortos, mas muitos escaparão também. Nós não sabemos o que Deus tem preparado para A, B ou C. Em tudo nós temos certeza que em todas as coisas Ele tem um plano preparado para cada vida, para cada pessoa. Se Ele permitir que sejamos levados a prisões, ou até mesmo para a morte, com certeza o seu nome será engrandecido nas nossas vidas. Amados, nesse tempo haverá uma terrível perseguição. Muitos morrerão, outros serão presos, mas com certeza o braço forte do Senhor
não vai nos desamparar, não vai nos deixar só. No entanto, cada um trilhará o seu próprio caminho de acordo com a vontade do nosso Deus. Veja o que diz Apocalipse capítulo 13, versículo 10. Se alguém levar em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morta. Aqui está a perseverança e a fé dos santos. Queridos, se alguém for levado em cativeiro irá. É permissão de Deus. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morta. Aqui está a perseverança e a fé dos santos. A perseverança e a fé dos santos, queridos, é enfrentar toda adversidade, toda dificuldade, crendo que o nosso Deus está conosco, que o nosso Salvador nunca nos abandona. Ele mesmo prometeu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Para terminar, o texto fala da perseverança e da fé dos santos. Mas será que a nossa perseverança e a nossa fé só funcionam em nossas vidas quando nós acreditamos que seremos poupados de tudo isso? Nós só temos fé para acreditar que nós vamos ser livres, que vamos ficar ilesos? Será que nós vamos acreditar que não vamos passar por dificuldade nenhuma? A igreja do passado, a igreja primitiva, a igreja do passado, a igreja que jejuava, orava, a igreja que sofria, a igreja perseguida, foi devorada na cova dos leões, os animais dilaceravam os seus corpos, os gladiadores os cortavam com espadas, com lanças, os carros os despedaçavam, eram crucificados, eram decapitados, eram esfolados, eram pendurados nos jardins romanos, cobertos por piche, e eram transformados em tochas vivas. Você acha que a igreja de hoje, dos nossos dias, seja sincero, a igreja do ar-condicionado, a igreja do ônibus que busca em casa, a igreja da doutrina da prosperidade, a igreja do só vitória, é só vitória, a igreja que é só o oba-oba, a igreja que não ora, a igreja que não busca, a igreja que não jejua, a igreja que não busca a presença do Senhor. Você acha que é essa igreja que vai ser retirada? É essa igreja que vai ser poupada? Você tem certeza disso? A sua fé é tão grande assim que você acha que é essa igreja que vai ser poupada? Veja os exemplos de Daniel, Sadraque, Misaque, Abednego, Noé, Moisés, permaneceram firmes, não só quando Deus os guardava, mas permaneceram firmes na hora da tribulação, quando tiveram que honrar a sua fé, mesmo com o sacrifício das suas próprias vidas. Essa é a fé que o nosso Deus espera de nós. Veja o que a palavra nos diz, lá em Mateus capítulo 10, versículo 39. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, disse Jesus, achá-la-á. Você está entendendo, querido? Quando você tenta criar um mundo onde você vai ser guardado, um mundo de conto de fadas, onde você vai ser poupado, você tem muita fé, você fica acreditando que você vai desaparecer de uma hora para outra, livre de tudo, mas quando você é confrontado com a verdade, você passa a achar aquilo inconcebível, você acha impossível de acontecer aquilo. Afinal, né? Você é noiva, né? Você é separada, né? Você é especial. Você sempre foi ensinado que você é especial, você é diferente. Você tem um quê a mais que os servos do passado, que os judeus, que as outras pessoas. Você é noiva. Lembre-se, nós estamos falando de pessoas simples, Pedro, Paulo, Tiago, João e muitos outros servos do passado, que deram as vidas, as próprias vidas, por amor da palavra. Pense nisso, querido. Pense nisso. E prepare-se, porque o nosso Salvador virá nas nuvens dos céus. A glória dele não vai vir com pouca glória, não. Ele vai vir com a glória, com toda a glória que ele tiver. Ele vai vir com todo o poder, ele vai recolher a sua igreja e vai nos levar para estar com ele. Mas a palavra também diz que o anticristo, antes disso, vai pelejar contra os santos e vai vencê-los com a autoridade do próprio Deus. Deus vai dar permissão para que o anticristo persiga os santos, peleje contra eles e os vença. Prepare-se, queridos. Prepare-se, queridos, porque Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja.
Ele vai voltar para nos resgatar. Sejamos firmes, sejamos virgens prudentes, tenhamos bastante azeite na nossa lâmpada para quando ele chegar, nós possamos entrar com ele e não ficar do lado de fora. Amém? Espero que você tenha compreendido a mensagem. Ela é profunda e verdadeira. Queridos, leiam as Sagradas Escrituras, encham os seus corações com a palavra, só assim poderemos suportar os dias maus que se aproximam. Eu sou o André Galdino, esse é o canal de Portas Abertas. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. É de graça, não vai te custar nada. Você vai estar ajudando o canal a crescer e a propagar as boas novas do Reino de Deus. Deixe também o seu comentário. Deixe ali, é importante para nós. Ative o sininho para receber as suas notificações e nos ajude. Amém? Um forte abraço para você e até o próximo vídeo, se ele assim nos permitir.